Olá, paz e graça, eu sou a pastora Júlia e estamos aqui hoje para mais um episódio da Minha Casa de Alívio. E nós viemos falando essa semana sobre crescendo em seu relacionamento consigo mesmo. Nós ouvimos nos episódios anteriores sobre o check-up do caráter, o check-up emocional e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o check-up espiritual. Isso mesmo. Quando a gente ouve a palavra check-up, já nos vem a conotação de ir ao médico, fazer aquele check-up que geralmente fazemos anual, os exames de rotina. E buscando um pouquinho sobre o significado dessa palavra check-up, ela consiste em uma avaliação médica de rotina, associada a exames específicos de acordo com o histórico pessoal de cada paciente. E tem como objetivo prevenir doenças e também diagnosticar doenças. E hoje, aí onde você está, o Senhor, que é o Jesus Cristo, nosso médico dos médicos, quer fazer em nós um check-up de como está a nossa vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Em que degrau você está? E hoje o Senhor quer nos trazer para que possamos identificar como está a saúde espiritual da nossa vida, para que possamos subir hoje mais um degrau e nos aproximarmos ainda mais dele. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João 2, no versículo 12 até o 14, que diz assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então quero que vocês se atentem aqui, né? João estava falando com 3 públicos de pessoas e hoje eu quero falar exatamente com esses 3 públicos de pessoas: filhinhos, jovens e pais. Também quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá em Hebreus 5, no versículo 11, do 11 ao 14, que diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então aqui nós vemos João falando com 3 públicos: os filhos, né, que no caso as crianças, os pequenos, os jovens e os pais. E lemos aqui em Hebreus falando sobre o fato de que ainda alguns são meninos, necessitando ainda de leite, não de mantimento sólido. Já têm recebido ali, né, ensinamentos, mas ainda estão na fase de receberem alimentos. E eu quero que enquanto você está ouvindo, assistindo esse vídeo, ouvindo essa ministração, você comece a refletir sobre você. Qual será o degrau que você está? Os filhinhos, eles aqui estão representando as crianças. As crianças, quando são bebês, elas recebem ali todo o carinho, todo o cuidado, o leitinho, né? Não é ainda um alimento sólido, mas as crianças também, elas são muito egocêntricas, que quer dizer que elas pensam só em si mesmas. Quando elas estão com fome, elas não querem saber se tem mais alguém com fome. Elas estão com fome e querem receber um alimento. E elas se preocupam muito com seus próprios desejos, porque ainda são meninos, ainda são crianças. Já os jovens, eles já não pensam mais em si mesmos. Eles pensam, conseguem se dedicar em prol do outro, conseguem esperar
a vida deles não estão focada apenas neles mesmos, mas eles já conseguem se dedicar para ajudar outras pessoas, porque eles são fortes. Aqui, como a gente acabou de dizer, eles são fortes, eles são guerreiros. E temos também os pais. Os pais, por sua vez, eles geram vida, né? Eles têm esse papel de gerar vida, de cuidar. Eles têm a visão daquilo que o Senhor quer. São sábios, né? Já tem mais maturidade. E também podemos aqui acrescentar um público a mais que poderíamos chamar de um pai maduro ou pai dos pais, que é aquele pai que com muita sabedoria consegue discernir cada pessoa e cuidar de cada pessoa da forma, do temperamento que ela é, e também consegue se permitir ser cuidado. Tem a maturidade de entender que ele precisa de um discipulador, que ele precisa de um mentor. Ora ele se coloca como filhinho, ora ele se coloca como pai. E aqui hoje o Senhor está nos atentando para esses degraus, se é que a gente pode chamar assim, esses degraus de crescimento espiritual. Enquanto eu falava os degraus, você já conseguiu se identificar? Quando a gente fala sobre vida espiritual, logo nos vem à mente de como nos aproximarmos do Senhor, de como estarmos mais perto dele. A gente sabe que Deus, ele é um Deus de relacionamentos. Ele tem prazer em se relacionar comigo, ele tem prazer em se relacionar com você. Mas como você tem enxergado ele? Eu me lembro de uma história que um menino perguntou pro pai: pai, de que tamanho é Deus? E estava passando um avião no céu, o pai olhou pro alto e falou: filho, de que tamanho você vê esse avião? E o filho respondeu: pai, eu vejo um tamanho bem pequenininho. E aí o pai teve uma ideia, levou o filho no aeroporto e apresentou o avião de perto para ele. E ele disse: uau, pai, esse avião é enorme, esse daqui é muito grande. E aí o pai explicou para ele, ele falou: filho, esse avião é do mesmo tamanho do avião que estava lá no céu. O tamanho de Deus, ele depende de quão perto você estar dele. Eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje. O tamanho de Deus para você. Qual é o tamanho de Deus para você? Isso vai depender de quão perto você está dele. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior ele vai ser na sua vida. E quanto mais longe de Deus você estiver, menor ele vai ser na sua vida. E tem algumas dicasinhas que eu quero compartilhar com vocês de como, então, pastora, mas como eu faço para estar mais próximo de Deus? Porque Deus, ele continua no mesmo lugar. Somos nós, a decisão é minha e sua. Se nós decidimos nos aproximar mais dele ou de estarmos mais afastados. Não existe uma forma, né, para engessar qual é o caminho de estar mais próximo de Deus. Cada um sente Deus de uma forma diferente, se aproxima de Deus de uma forma diferente. Então aqui não quero te dar regras, mas um caminho através dos princípios bíblicos estabelecidos na palavra do Senhor, de como nós possamos buscar, fazer esse check-up espiritual e buscarmos ter uma vida espiritual mais saudável. Nossa igreja, nós temos algo que nós chamamos de TSD, que significa tempo sozinho com Deus. Então anote aí, primeiro, TSD, dedique-se a ter um tempo sozinho com o Senhor diariamente. Diariamente, porque nós nos alimentamos fisicamente, agora falando todos os dias, nós tomamos café, almoçamos, jantamos ou lanchamos, nós não tomamos banho, nos higienizamos todos os dias, nós dormimos, nosso corpo tem a necessidade, né, de descanso todos os dias. Então tudo isso fazemos diariamente, certo? E a nossa vida espiritual também, ela precisa de ser algo diário, todos os dias. Precisamos de buscar ter o nosso tempinho a sós com o Senhor. E é tão maravilhoso. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6, no capítulo 6, versículo 6, para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e ali ter o nosso tempo com o Senhor, de falarmos com Ele.
Então que você, aí no seu momento, que é a sua madrugada, não sei se a sua madrugada é de manhã, se é antes de dormir, ou se até mesmo é pela madrugada, que você consegue ter um momento mais tranquilo com o Senhor. É imprescindível que você dedique-se para ter esse tempo a sós com Deus. E ali você conversar com Ele e também ouvir muitas coisas dele. É maravilhoso. Na nossa igreja nós temos ensinado sobre esse princípio tão importante. Segundo, leitura bíblica. Tem um versículo que está lá em 2 Timóteo 2,15 que diz para nós se apresentar ao Senhor como aprovados, que manejam bem a palavra de Deus e que não tem do que se envergonhar. Então, como você tem manejado a palavra do Senhor? É a palavra do Senhor que nos liberta. Então, nesse tempo sozinho com o Senhor, dedique-se na leitura bíblica diariamente. É tão maravilhoso nós conhecermos sobre o Senhor e a palavra dele é tão atual. Terceiro, ter um discipulador, um mentor, alguém que cuide de você, um líder espiritual, porque a palavra do Senhor diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros para que possamos ser curados. Então todos nós precisamos de ter alguém caminhando conosco para que nós possamos confessar, para que possamos orar juntos e também receber direções do Senhor através da vida dessa pessoa, do seu discipulador. E quarto, por fim, eu costumo dizer que quando a gente fala de vida espiritual, é sempre de como orar, nos aproximar do Senhor, e às vezes nos esquecemos que o Senhor deixou escrito lá em Mateus 25:35. Ele deixou para nós meditarmos que quando nós cuidamos do nosso próximo, quando a gente dá de comer, quando a gente veste o próximo, quando a gente visita na prisão, então nós estamos fazendo para o próprio Deus. Você quer se aproximar mais do Senhor? Se aproxime das pessoas, se aproxime das vidas, se aproxime dos próximos, do seu próximo, faça o bem, sem olhar a quem. Então você estará se aproximando de Deus. Foi Ele que deixou isso para nós, que quando nós quisermos cuidar dele, então nós precisamos de cuidar das pessoas, alimentar, vestir, orar, buscar, evangelizar. E então nós estaremos fazendo para o próprio Deus. E eu tenho certeza que fazendo isso, você começará a ver Deus de um tamanho diferente. Amém? E você já pode começar agora. Como, pastora? Você pode começar enviando esse vídeo para as pessoas que precisam de ouvir essa palavra, que precisam de fazer um check-up espiritual, que precisam de identificar em qual degrau de crescimento ela está. Como filhinhos ainda, crianças, meninos, como jovens fortes que já conseguem fazer algo ao próximo, como pais que já têm gerado vidas. Você já pode começar compartilhando esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Também ative o sininho de notificação, porque toda semana nós temos um episódio novo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então hoje, esse foi o tema de hoje e eu espero que isso tenha abençoado a sua vida e que você busque se aproximar do Senhor a cada dia, que você busque fazer o check-up diário de como está a sua vida espiritual. E eu tenho certeza que o Senhor terá o maior prazer em se relacionar com você, em se revelar a você, em compartilhar segredos com você. E não existe nada melhor do que termos uma vida de intimidade com Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E não esqueça, semana que vem temos mais um episódio. Até lá!